Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal HH Colorado. Então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, siga minha página também lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda demais no meu crescimento. Hoje vamos aqui fazer uma reação desse jogo, Inter e São Paulo, que foi uma vergonha pro Inter ontem. O Inter jogou muito mal mesmo, até iniciou o jogo bem, teve mais posse de bola, tinha alguns chutes a mais a partida, chutes entre aspas, né, até porque nenhum chute ia a gol, nenhum chute ia na meta do goleiro, o goleiro não fazia defesas e também eram uns ataques muito desorganizados. O Inter até teve assim um controle de bola no meio campo, alguns passes, mas nada que resultasse em chance clara de gol, né. Então a gente vai começar aqui o vídeo, né. Esse vídeo aqui até não mostra muito, até porque não teve muito na partida, né, pessoal. Só teve esses lances aí, não tem nada a ver. O São Paulo também não fez lá muita coisa e jogou muito tempo no contra-ataque. O Inter teve um certo domínio no meio campo por um tempo, mas depois que eles começaram a marcar mais o Alan Patrick e outros jogadores também que estavam muito mal no Inter, acabamos sofrendo aí com as consequências. De princípio esse pênalti aí, né, que Igor Gomes até tava direitinho, não tava falhando muito nos últimos jogos, mas deu azar ali, a bola pegou na mão dele. O Killer também pegou essa bola e depois soltou. Quando o goleiro é ruim, azarado é foda, né, pessoal? É difícil. Esse chute do Campanharo aí, na minha opinião, ridículo. Aí o time do Inter já tava cansado já também. Deu 28 minutos de jogo, o Inter já tava caminhando em campo. Não aguentava mais correr, né? Muito culpa da preparação física, né? Ridícula a preparação física do Inter, é a pior do Brasil disparado. Todos os jogos do Inter só dura 30 minutos, qualquer time sabe. Se conseguir segurar o resultado por 30 minutos, depois pode ir pra cima que o Inter não vai ter perna. Aí o Luiz Adriano, que foi, na minha opinião, talvez o pior em campo do Inter, um cara que, tá aposentado de atividade, tem que se aposentar. Esse gol aí, que a marcação do Inter foi ridícula, né? Pelo amor de Deus, tomar dois gols praticamente parecidos em dois jogos é ridículo. O cara do Nacional correu, andou e bateu. Aí também, mesmo caso. O goleiro tava um pouco adiantado, até teve um pouco de erro aí do Killer, mas os volantes eram para marcar melhor, né? Principalmente ali o Depena, que tava nessa ponta, que na real não era dele, era pro Baralhas tá marcando ali, era ele que era pra estar nessa ponta direita, dando auxílio aí pro lateral do Inter. Mas como ele não estava, era o Depena ter feito uma marcação melhor. Podem ver aí, o Inter, uma marcação terrível, né? Isso aí foi no contra-ataque, ainda deu sorte que não tomou esse gol, o cara errou um gol feito, que não dá pra se desperdiçar. O Inter quase foi goleado lá em São Paulo. Deu muita sorte aí, podem ver, o Inter não tem... Teve uma chance clara, que foi aquela cabeçada que tiraram. E essa chance aí. Ridículo, cara, ridículo. O comportamento do Inter ontem foi ridículo. O time do Inter não tem condições mínimas de atuar nesse campeonato brasileiro de igual para igual qualquer time. O time do Inter sofre muito na marcação, principalmente pelo lado direito. A gente tinha sanado um pouco essa questão devido à entrada do... Qual é o nome dele? O Igor Gomes, que fez o pênalti ontem. Então, quando ele tava naquela ponta ali, às vezes ali naquela lateral, o Inter se safou muito em vários jogos, porque ele tem uma marcação um pouco melhor que o Bustos. Mesmo assim não é solução, né? Como ontem teve a moça do Premier que falou, e é uma coisa que a gente já vê de certa forma com recorrência, a gente avisa a direção do Inter há muito tempo, o Mano Menezes já sabe disso. O Inter tem muito problema na marcação antes da zaga, entendeu? À frente da zaga, a marcação à frente da zaga não existe. Qualquer jogador entra tabelando, entra caminhando ali naquela marcação, porque não tem primeiro volante de qualidade. O Baralhas é um péssimo jogador, ele não tem condições de jogar no Inter. Ele não tem tamanho, ele tem condições de jogar no Atlético Goianiense, numa Série B, Série C, esse tipo de torneio aí, ele tem condições, o Inter não tem. Daí tem o Johnny, o Campanharo, que é o que mais vai direitinho
consegue jogar 10 minutos, 15 minutos, bem, com uma marcação forte, mas depois cansa. O Depena jogando segundo volante, sendo que ele sempre foi meia e ponta direita ou ponta esquerda, e no Inter jogando de volante. Isso não existe, na minha opinião. O cara tem que jogar na posição onde que ele joga melhor, onde que ele vai se sentir mais confortável. E ele não é um jogador tão ruim assim, mas jogando de volante não tem como eu nem criticá-lo por isso. E entre outros, né, pô, ontem a gente não tinha alemão, daí apostaram no Luiz Adriano. Luiz Adriano não tem condições nenhuma de ser jogador profissional mais. Eu acho que ele deveria ter ciência disso, pegar as malas dele e se aposentar. É um ex-jogador em atividade, acabou. Tá se arrastando em campo, é vergonhoso. Até mesmo pra ele não acabar com essa... Não é nem idolatria, mas acabar com a história dele com o clube, né? Ele só vai se queimar, cada dia que passa ele só se queima. E dá pra ver que ele não tem condições físicas mais de atuar num torneio tão competitivo que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores ou qualquer outro tipo de torneio. Ontem o Inter deu um contra-ataque e ficou até vergonhoso. Ele pegou e foi dar o contra-ataque. O Wanderson puxou pela ponta, o Maurício acompanhou e ele lá na defesa. Eu até vou tentar achar aqui. Que tem um vídeo. Chegou a virar meio que um meme, né, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui. Um vexame. Não achei o vídeo aqui. Mas, né, como vocês sabem, é um jogador que não tem condições mais de atuar no Inter. O Bustos também muito mal, mas eu acho que muito disso, dessa queda de qualidade técnica, é porque não tem ninguém marcando no meio campo, não tem ninguém com qualidade marcando no meio campo, ou que tenha pelo menos fôlego, tenha gás para continuar marcando no meio campo durante pelo menos 70 minutos que seja, para que o Inter consiga manter um nível decente de futebol, que até na troca de posses até estava bem, mas aí o Inter joga com meio campo que tá cansando rápido, o Inter joga com um centroavante que é terrivelmente ruim, não consegue armar nada, não consegue sair nada ali do meio campo, não consegue fazer bosta nenhuma. O time do Inter vira um time pragmático que fica ali, só existe. E acaba que a gente não consegue evoluir, o Inter acaba perdendo jogos até mesmo teoricamente fáceis. O Inter não consegue desempenhar bem, não consegue desempenhar um bom futebol contra ninguém. Muito disso a gente também não pode isentar a culpa do Mano Menezes, né? Ele que escala o time, foi ele que quis ficar, foi ele que em janeiro pegou e falou que só estavam demorando as contratações porque ele estava escolhendo a dedo. Então, se essas são as contratações que ele escolheu a dedo, é melhor ele pegar e sair do Inter, né? Porque se for para contratar esse tipo de contratação no meio do ano, é melhor que não seja ele o técnico, porque foi terrível essa janela. O Inter contratou muitos jogadores ruins, contratou Baralhas, horrível, já deu errado. Em 3 meses a gente já viu que o Baralhas não tem condições de jogar no Inter. O Inter contratou o Romo, que jogou 15 minutos, se a gente não sabe se é bom ou se é ruim, mas eu levo pra tese que se o cara não consegue jogar 15 minutos no time titular, é porque ele tá treinando mal. E se ele tá treinando mal e o Baralhas tá tendo mais oportunidades, é porque ele consegue ser pior que o Baralhas, consegue ser pior que os outros. Claro, eu ainda vou esperar dele, do Gabriel Barros, vou esperar até mesmo do Nico Hernandes, que nunca entrou, nunca jogou 1 minuto pelo clube. Então, olha só, Nico Hernandes contratou o Baralhas, contratou o Gabriel Barros, Rômulo, qual o nome do outro lá, que veio do Caxias, o Jean Dias, que é um semi-amador. Dá pra ver que ele não tem qualidade pra jogar no Inter também. É clube de Série A, clube profissional, esse tipo de time não tem condições de contratar um jogador assim. Jean Dias, pra vocês terem uma noção. Trouxe o John, que falhou num lance só lá contra o Fortaleza, mas foi muito bem no mesmo jogo, fez boas defesas até mesmo contra o Goiás. Eu acho que ele deveria ser titular.
Deixa eu ver outro jogador aí que contratou. Contratou o Mário Fernandes, que já foi embora. Ganhava 700 mil por mês e já foi embora. Pô, entre outros aí que eu nem vou lembrar o nome aí, até pra não falar nada de errado. Mas, cara, se vocês fossem donos de uma empresa, daí lá o executivo de vocês, o diretor, o administrador de vocês fizessem, né, comparados ao tamanho do Inter, claro, comparando com o tamanho do Inter, fizessem investimentos nesse porte na empresa de vocês e que não trouxessem resultados, cara, ele seria demitido. O William Thomas não tem condições nenhuma de continuar no Inter. É um cara que foi muito mal no Avaí, um cara que tá indo muito mal no Inter. Cara, tem o Luiz Adriano, contratou o Luiz Adriano. O Arangues foi uma coisa da direção, então não dá nem pra contar com ele. Ele pode, mas ele amarrou o contrato lá com a Enervalência, mas ele tá tentando coejar. Que se foda, esse cara tem que ir embora. Ele deu mais prejuízo pro Inter do que trouxe coisas boas. Isso sem falar no ano passado, né? Mikael e Brian Romero. Mas olha só, Mikael e Brian Romero, né? Mais 2 jogadores. Esse cara não pode ficar no Inter. Felipe Becker também, o que tá fazendo no Inter? O que tá fazendo no Inter? Pra que esse vice-presidente? Pra que? Ele não serve pra nada. Outro também muito mal. Aquele que veio lá do Bragantino pra substituir o Autori. Provavelmente esse cara aí não tem estofo. Tem que ter cara com estofo. Tem que ter cara com, né, com história no futebol. Não é cara só administrativo. Futebol também é malandragem. Futebol é tu saber conversar com o boleiro. Futebol é psicologia. E o Inter até contratou um psicólogo, mas às vezes o boleiro ele vai dar muito mais importância a um cara que já passou por situações similares do que por um cara que às vezes até é profissional e sabe melhor. Então é nesse tipo de coisa que o Inter deveria se agarrar um pouco. Eu sei que querem profissionalizar, querem ficar muito tititi, popopó, mas às vezes tu tem que trazer os caras que entendem do riscado. Eles vão muito pela essa questão de capa, de centro de análise, mas vem dando errado. Vem dando errado. A única janela boa que teve foi em janeiro do ano passado. De resto, todos esses jogadores horríveis que eles trouxeram foram aprovados pelo capa, pelo que se sabe, né? Pelas informações do presidente, que ele mesmo fala que nas outras gestões, tudo que é jogador, teve vários jogadores que não eram aprovados pelo CAP, mesmo assim os executivos e o presidente aprovavam. E nesse ano o Capa aprovou o Jadias. O Capa realmente aprovou o Jadias, um jogador com 32 anos que não consegue jogar direito. O Capa aprovou a volta do Luiz Adriano, mesmo sabendo que ele estava em fim de temporada na Turquia, estava mal no Brasil. Tinha 4 gols em 30 e poucos jogos. O Capa aprovou a vinda do Baralhas, um cara que tinha sido rebaixado no passado com o Atlético Goianiense. Então, cara, como é que a gente vai pegar e vai querer que... não, a gente tem que ir pelo centro de análise, porque o centro de análise, a gente tem que confiar no centro de análise, que é o mais correto, a gente não pode ter visão de futebol, porque o centro de análise é um robô que faz tudo. Mas então, cara, tá dando tudo errado, esse robô de vocês é um robô vagabundo. É um centro de análise vagabundo que não tem condições nenhumas, entendeu? Às vezes tu tem que ter olho, às vezes tu tem que ter visão, às vezes tu tem que ser humano. Chegar, tu olhar, tu conversar com o jogador, tu ver o interesse dele em querer jogar futebol, em querer jogar no Inter, em querer demonstrar bom futebol. E isso no capa, soft score, tu não vai ter. É útil, tu vai ter algumas estatísticas ali do jogador pra analisar, mas tu também tem que chegar no cara e conversar com ele, ver quais são os objetivos dele, se ele tem gana, se ele tem ambição. Isso conta muito, isso conta mais muitas vezes do que a estatística dele dentro de campo. Muitas vezes o cara pode não ter uma estatística tão boa nos últimos anos jogando pelo clube que ele tá, mas daqui a pouco mais tu pega e, o cara quer vir, o cara quer ter gana, o cara quer voltar a jogar um bom futebol, quer voltar pro Brasil e quer estourar, e daqui a pouco mais ele vem e estoura. Só ver aí, por exemplo, alguns jogadores, por exemplo, do Fluminense, o próprio Marcelo,
tava gordo no Olympiacos. O próprio Ganso, porra, Ganso era excluído de tudo que é time do Brasil. Até teve várias matérias, assim, pegadinhas em site de paródia sobre futebol que falavam que, né, o Ganso ia sair, eu acho, do São Paulo na época. E, você aceitaria no seu time? Espero que não seja. As pessoas, né, tudo comentando, espero que não venha pro meu. Espero que vai pro meu rival. Eu vi ele tá muito bem, é um dos melhores meias, se não o melhor meia do Brasileirão, do Brasil. Então, é esse tipo de coisa que tem que ter esse time, tem que ter essa chegada. Uma coisa que não acontece no Inter, aparentemente o time do Inter não vê isso. Eu espero sinceramente que nessa janela do meio do ano, eu sei que a gente precisava economizar, que a gente precisava guardar dinheiro, que a gente precisava não comprometer, mas com essas contratações o Inter está comprometendo. Eu lembro que o presidente do Inter falou que não ia fazer igual as outras gestões, que contratavam jogadores e chegava no final do ano, esses jogadores tinham que ser emprestados. Então o que aconteceu com o Mikael e com o Brian Romero? Tu comprou o Brian Romero por $1,5 milhão, se não me engano. E ele tá emprestado. O Inter até pode não estar pagando salário, mas daqui a 2 meses ele tá de volta. O Mikael também foi só prejuízo. Jogou 10 minutos pelo Inter. Teve que ser emprestado 7 meses depois pro América Mineiro. Reemprestado, repassado. Pagando salários altos para esses jogadores. Mário Fernandes também, 5 jogos pelo Inter. 700 mil por mês. Ficou aí 5, 6 meses. Olha o prejuízo que ele deu. Fora David. Fora Palácios, entre outros caras aí, que o Inter pegou e fez contratações. O Baralhas não vai ficar. O certo era pegar e mandá-lo no meio do ano, mandar pra Série B pra jogar no Atlético Goianiense. Pegar e vai fazer um pacotão com alguns jogadores e já mandar embora, porque não tem condições. E eu espero sinceramente que o Inter consiga contratar o Cuejar, porque não tem condições. A gente não tem noção se o Gabriel vai voltar 100% como ele vinha jogando, e provavelmente não vai. Teve uma lesão extremamente grave. É para esperar ele voltar a jogar aquele nível no ano que vem. Provavelmente, talvez, se voltar. Porque lesão no joelho, às vezes, tem grande parte dos jogadores que nunca mais volta a jogar do mesmo futebol. Então, eu espero, sinceramente, que o Inter faça muito esforço nessa próxima janela. Que o Inter invista alto, peça faça acordos aí com empresários. O Inter vai ter que fazer rir, entendeu? Quem quer rir tem que fazer rir. Se o Inter quer ser aquele time que no início da gestão falava que tinha que ser propositivo, que o Inter tinha que parar de sofrer, que o torcedor tinha que ter orgulho do time do Inter atacando, pelo menos esses últimos 6 meses de gestão, eu quero ver esse time do Inter aí que prometeram nesses últimos 3 anos aí, nesses 2 anos e meio de gestão, e até hoje a gente tá esperando, o Inter só tomando tufo, o Inter só apanhando. Eu quero ver se nesses próximos 6 meses eles pelo menos conseguem cumprir aquilo que eles prometeram, de ter um time propositivo, de ter um time de qualidade, um time que bate de frente com qualquer time do Brasil. Eu acho muito difícil porque o Mano perdeu a mão do time e também porque, vendo as últimas contratações do Inter, vendo as últimas negociações que o William Thomas fez, esse ridículo, esse imbecil, esse energúmeno, né, esse incompetente, dá pra ver que o Inter vai contratar esse mesmo tipo de lixo de jogador aí que ele vem contratando, e o Inter vai sofrer até o final do ano, até o fim dessa gestão. Infelizmente vai cair nas mãos do MIG novamente, uma gestão que eu não gostaria de ter novamente, é o MIG, porque todo mundo sabe o que acontece no MIG, gastos exagerados, dinheiro posto fora. A gente já viu algumas gestões que eram ligadas comigo que meter a mão, que é o caso do Pífero, né? Todo mundo sabe disso. Mas vamos fazer o quê? Se essa gestão prometeu, não cumpriu, a maioria dos sócios fica apavorada, vai acabar voltando naquela gestão que ganhou em 2006 e 2010. É isso que vai acontecer. Então é esse meu recado, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixe seu like, ative o sininho, né? Dessa contribuição aí pra mim, que isso ajuda demais no crescimento do meu canal aí. Comente aqui embaixo se gostou da minha reação, não, mas
do meu comentário sobre essa situação atual do Inter, o que você faria, o que você mudaria, se eu tô falando alguma coisa errada que você discorda ou que você concorda, alguma ideia que você tem aí para os próximos vídeos que eu possa falar também a minha opinião sobre. E era isso, pessoal. Até mais.